no Kimball Insights, onde a liderança encontra inspiração, e hoje a mesa está muito, muito maravilhosa, com presenças ilustres, né, Tice? Exatamente, temos 2 convidados muito especiais que vieram de Jaraguá do Sul para nos prestigiar aqui, nos darem essa honra de estarem conosco. Vou apresentar a primeira convidada que vai compor a nossa mesa, vai ser a estreia dela aqui no Kimball Insights, espero que ela venha mais vezes, que é a Mirela Mello, sócia do escritório da Kimball em Jaraguá do Sul, responsável lá pela área de recrutamento já há 16 anos, né, Milis? E também apoiando os processos de diagnósticos, assessments, enfim. Mirela, bem-vinda. Obrigada. E venha mais. Muito bom. E tomara que eu consiga trazer mais convidados ilustres, inclusive, né? Por favor. Por favor. Mas, gente, para mim é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Jaraguaense, com uma outra pessoa jaraguaense também na mesa, né? Para falarmos de uma empresa genuinamente jaraguaense. Acho que prazer maior do que esse seria impossível. E temos aqui hoje, representando então Jaraguá do Sul, e especialmente a empresa WEG, Juliano Vargas, diretor global de recursos humanos da WEG. Juliano, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te ter aqui. Tenho certeza que vai ser uma belíssima conversa para a gente conhecer tanto um pouco da tua história, como um pouco mais da história da WEG também, né? A brasileira queridinha aí do mercado, né? Do qual a gente tem muito orgulho. E vai ser um bate-papo muito bom. Muito obrigada novamente. Obrigado, Mirela. A gente, só dando um spoiler, esse bate-papo já está rendendo. Então a gente já teve que começar para continuar, porque está demais. Juliana, obrigada por estar aqui. Obrigado. E a primeira coisa que a gente estava falando no bastidor aqui você é engenheiro eletricista. Sim. De formação. Mas hoje você é diretor global da WEG. Sim. De RH. Sim. Como que foi essa história? Como você aceitou essa cadeira? Conta para nós. Sabe que o RH eu acho que me persegue antes até de eu começar a trabalhar. Né? Na minha época de faculdade, realmente sou formado em Santa Maria, né? Federal de Santa Maria, engenheiro eletricista. Na minha época de faculdade, a gente resolveu montar uma empresa júnior, que era uma novidade na época. Aqui em São Paulo, Santa Catarina já tinha, mas no Rio Grande do Sul ainda era uma novidade. E eu acabei me juntando com alunos da administração de empresas, da contabilidade, de informática, economia e arquitetura. E nós montamos uma empresa júnior, a Objetiva Júnior, existe até hoje, volta e meia eu faço contato com o pessoal. E o meu primeiro cargo foi ser diretor de RH. Escola já. A gente montou o primeiro programa de trainee para atrair o pessoal, identificar os consultores juniores que iam fazer os projetos, né? E desde aquela época eu botei um pezinho além do lado técnico, né? Porque a formação de engenharia ela é extremamente rígida, né? Tu é formatado, tu é treinado e tu aprende a raciocinar de uma maneira bem, às vezes não necessariamente cartesiana, mas de uma maneira metodológica, né? Tu bota lógica e tu tenta trabalhar em cima daquilo, método científico, enfim. E tu tenta aplicar conhecimento científico e transformar aquilo em tecnologia. Isso é engenharia. Quando tu traz isso, tu fica pensando, poxa, mas eu tenho que executar isso. Gente executa isso, né? Na época, se começava a falar em inteligência artificial, na minha época de faculdade eu cheguei a fazer um pouquinho de programação, o que seria hoje um algoritmo ridículo de inteligência artificial, mas era um uau na época, né? Que era separar, chamavam de perceptron, era separar jogador de rugby de bailarina. Então tu entrava peso e altura e tu ensinava o algoritmo. Esse aqui é bailarina, esse aqui é jogador de rugby. Até que uma hora tu dizia assim, escolhe. Aí o algoritmo tinha colocado de um lado para o outro. Mas isso é uma história. E tu te dá conta que pessoas precisam ser levadas em consideração. Então isso ficou na minha cabeça. Eu fui exposto a coisas de gestão, a critérios. O meu livro, Psicologia para Administradores de Empresa. A primeira vez que eu ouvi falar em Maslow, eu disse, uau, esse troço faz todo sentido do mundo. E aí eu vim para a WEG como estagiário, fiz meu estágio na WEG, acabei ficando na WEG. Entrei na área de controle de qualidade, no chão de fábrica, controle de qualidade, e ali tu aprende que qualidade depende de pessoas. Qualidade bate na mesma tecla, Seis Sigma bate na mesma tecla. Então, pessoas estão sempre por trás de alguma coisa. Eu fiquei alguns anos na área de qualidade, depois eu não conseguia mais tirar resultado daquilo que eu estava fazendo, eu precisava entrar mais cedo na cadeia, eu pedi para ir para a área de planejamento,
e consegui para a área de planejamento, porque eu fiz a minha primeira pós-graduação em engenharia de produção. Então, a minha primeira foi em máquinas elétricas girantes, era bem técnica. Aí eu me considerei engenheiro, estava satisfeito tecnicamente. Na segunda, eu pedi para ir para a área de planejamento porque eu queria aplicar um fluxo de informações que chegasse no chão de fábrica. Eu precisava entrar na engenharia, entrar em vendas. Aquilo ali foi me abrindo portas, aquilo ali me levou depois para a TI. Eu implementei o SAP na VEG, eu era um dos gerentes de projeto daquela época, éramos eu, o Beto e o Vandair, né? Tu conheceu o Vandair. Eu me lembro que a gente foi chamado no conselho e... Ok, vocês têm que implementar esse negócio. Estou exagerando nos detalhes. Não, mas eu tô adorando. Não, é assim que a gente quer. Então tá quer bom. ouvir o detalhe mesmo. Dali de TI, eu fiz um MBA de VEG. Porque implementar um RP eu tive que aprender. Mas foi global? Na época foi um escopo global, a gente avaliou todos os processos da VEG globalmente, a gente fez um rollout Big Bang no Brasil, ou seja, todas as empresas do Brasil, que na época já era enorme, e depois nós fizemos rollouts consecutivos para o exterior, mas a gente já considerou tudo isso global. Por conta disso, eu fui exposto a vários processos da VEG. Na época, o Sérgio, que era o nosso diretor, disse assim, Juliano, isso não vai ser útil agora, mas no futuro isso pode te ser útil, então guarda esse negocinho. Terminou o projeto, eu pedi uma bela dica. Eu pedi para não voltar para a unidade onde eu tinha saído, e disse, poxa, agora eu fui exposto a outras verticais, né? Deixa eu explorar outras coisas. Aí eu fui para a unidade de energia, de novo controle de qualidade, eu fiz literalmente um W, né? Eu tinha saído de uma área, subi em posição e tudo, depois voltei para entrar numa outra vertical. Fiquei um ano no controle de qualidade, tecnicamente fantástico, foi a época do boom das usinas de cana-de-açúcar, plataforma de petróleo, eu fui para a plataforma de petróleo, fui para a Arábia Saudita, então a gente se divertia bastante naquela época. E eu tinha um problema de pessoas naquela época. Os nossos engenheiros de campo, a gente tinha um turnover muito alto, né? Um trabalho complicado, extremamente técnico, mas tu fica 2 semanas numa plataforma de petróleo, uma atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. E a gente teve que montar uma lógica de como é que eu perco esse cara para a VEG. Eu estava perdendo esse cara para o mercado. Né? E a gente montou um pipeline de gente usando assistência técnica como formador e depois alimentava vendas, engenharia, produção e assim por diante. Depois eu fui convidado para ir para os Estados Unidos. E eu me lembro do dia que eu fui chamado pelo Sérgio, né? Ele disse, lembra daquela conversa que a gente teve? Pois é. Nós estamos precisando de um cara que faça tudo menos vendas. Mas o que quer dizer com tudo? Logística, operações, assistência técnica, TI, legal, finance, accounting. Deixou o RH de fora. Ok, everything but sales. Everything but sales. Posição de vice-presidente de operações nos Estados Unidos. Ok, mas financeiro da maior operação da VEG fora do Brasil? Tu aprende, toca ficha. E lá fui eu, 3 meses nos Estados Unidos, a gente teve uma auditoria do IRS. Meu Deus do céu. Eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida para ter certeza que eu sabia cada vírgula daqueles demonstrativos financeiros. Passamos com mérito, estabeleci uma boa relação com o auditor do IRS, teve uns momentos lá de briga. Aí eu fui para a África. Fiquei 7 anos na África, ainda como operações. Fiquei 4 anos nos Estados Unidos, depois 7 anos na África. Também tudo menos vendas. Na África, quando eu fui para lá, era tudo menos vendas. E eu não tinha o financeiro, a gente tinha um CFO, então para mim foi um alívio, mas a gente tinha fábricas, que nos Estados Unidos na época eu não tinha. Só que depois eu assumi como MD regional, e aí eu tinha everything and sales. Inclusive era um dos meus gaps, né? Nas minhas avaliações, quando eu fazia os assessments, eu sempre dizia, Juliano, o que tu gostaria? Pô, ainda me falta experiência em vendas, mas eu não quero entrar em vendas muito cedo na minha carreira, porque eu não quero não sair daquela área. Eu quero continuar com essa flexibilidade. Eu cheguei a rejeitar 2 ou 3 promoções dentro da VEG para vendas, porque eu disse, pô, mas eu não sou o melhor candidato, ok, é uma promoção, lindo, maravilhoso, mas eu acho que tem gente melhor e ainda não é meu momento de ir para vendas. Acabei herdando vendas. Até que em 2022 veio o convite de voltar para o Brasil, para trazer essa perspectiva de quem andou lá fora, de quem andou por múltiplas unidades de negócio para dentro do RH. E aí eu topei o desafio e desde 2022 cá estou de volta,
aprendendo RH, né? Dei um trabalhão para a Kimball logo que eu cheguei. Lista de questões e dúvidas. E por que isso, por que aquilo? Faz competências, não faz competências? Revimos todo o perfil de competência. Revimos todo o perfil de competência da VEG. Como é que alinha isso com o negócio? Como é que a gente traz um RH de reativo para um RH proativo? Pô, é um skill set completamente diferente do time de RH. Entender o negócio não é atender o negócio, é discutir de frente, dizer assim, ó, tá errado, isso aqui se tu vender vai dar rolo, esquece as pessoas. Antes de nós falar de pessoas, não vende. Né? É um skill set diferente. E aos pouquinhos a gente foi trazendo essa internacionalização do RH, uma perspectiva de expatriado. Eu fui expatriado. A gente tem hoje quase 200 expatriados no mundo inteiro. É uma das nossas ferramentas de formação. Então, é tentar juntar tudo isso no papel de RH. E eu tenho que dizer que RH é muito divertido. É muito parecido com engenharia. Muito próximo, né? E, Juliano, tu estás na tua primeira experiência global, né? Porque hoje tu ocupa uma cadeira global, tu vivenciou experiências nos Estados Unidos, na África, mas hoje é uma atuação global. Você representa a área de recursos humanos para todas as unidades da VEG. Sim. O que te move nesse papel de uma liderança global hoje, cuidando das pessoas da VEG? E sabe que esses dias eu estava tendo uma conversa com o Cuba, né, que é o nosso CEO, e a gente estava pensando o futuro. Né? A gente acabou de fazer um programa de desenvolvimento executivo. Né? A gente sempre fazia ad hoc, né? Mandava a Mirella para um lugar, esse ano para outro, enfim. Tu vai para aquela, tu vai para Harvard. Por muitos anos. Por muitos anos foi o modelo, continua sendo esse Sim. modelo, é um modelo super válido, mas a gente queria dar uma alinhada. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para o conselho com uma proposta de alinhamento, né? A gente teve uma discussão bem pesada, na época o Décio, o Hari, em relação ao que a gente quer levar. Né? E todo mundo foi unânime. Nós queremos levar o jeito VEG. Leia-se a cultura VEG. E nós tivemos que nos questionar. Que aspectos da cultura VEG? Porque nem todos os aspectos são escaláveis, nem todos os aspectos se aplicam a todos os lugares. Então a gente fez um trabalho de identificar o core, né? O que é o coração da cultura VEG, que a gente, hoje são 6 mindsets, tendo o cliente no centro, né? E isso foi uma discussão fantástica, porque a gente teve que se questionar, pô, mas isso é um comportamento ou isso é um traço de cultura? Como é que eu vou trabalhar isso? E eu ganhei a missão de levar isso lá para fora. Né? Imagina quem não interagiu com os fundadores, quem não está no dia a dia nosso do Brasil, com as nossas ferramentas, com a nossa governança. Né? Como é que eu garanto que esse core é entendido e aplicado? Porque lembra, vamos pensar em cultura, né? Pressupostos, mitos, ritos, heróis, né? Vamos usar a técnica lá, né? Como é que eu trabalho? Porque a gente teve contato com os heróis. Né? Para eles, os heróis somos nós. Aí cai o chapeuzinho, eu sou herói de alguém. Opa, walk the talk. O que eu faço e o que eu falo não pode ser divergente, né? Não pode ser dissonante. Então, esse desafio é um negócio que é um belo desafio, tenho que admitir, um belíssimo desafio. Eu tenho a vantagem de conhecer praticamente todos os diretores lá de fora. Ainda estou no meu limite cognitivo, né, de reconhecer cada um pelo nome e saber as suas histórias. E aos pouquinhos ir levando esses aspectos core para garantir que eles sejam contadores de histórias. Eu até usei essa analogia, né? A gente tem que ser contador de história. Né? Cultura se passa contando história. História se vive através de exemplo. Né? Porque se tu conta um negócio e faz outro, aquilo ali não vai para frente. São as evidências. São as evidências das competências. Viu? Fecha tudo. Então, eu acho que isso, por um lado, ter o desafio, por outro lado, ter a honra de fazer isso. Eu me lembro quando me convidaram para fazer um material sobre cultura para o Décio. Eu disse, vocês estão de sacanagem, né? Eu vou falar de cultura para o Décio? O Décio é a história da VEG, né? Praticamente nasceu ali. Ele nasceu, né? Literalmente ele nasceu ali. Mas esse é o desafio. Isso é o que me mantém motivado para tentar deixar um legado. Mas não um legado meu, né? Eu acho que isso é uma coisa na VEG. A Mirella deve ter bem isso, porque ela está acostumada com os assessments, né? Que a gente faz. Quantos assessments a gente já fez, né? A gente é muito pouco individualista na VEG. O Hari usou uma expressão fantástica esses dias, que ele disse para mim, Juliano, talvez o grande segredo da VEG seja não buscar a excelência individual. A gente busca a excelência, mas a gente busca a excelência coletiva, a excelência no todo.
né? E a gente consegue, ao invés de buscar excelência individual, a gente consegue resultados coletivos que são o que a gente quer. Resultado planejado, resultado executado, buscado com disciplina, né? Eu acho que esse é o grande segredo da VEG. Conseguir fazer isso. Conseguir fazer isso. A efetividade disso. Você falou tanta coisa, você falou que está falando sobre a formação de executivos, que vocês mudaram, né? E a gente percebeu pelo traço que você trouxe aqui, só na sua fala já deu para ver que a VEG gosta de conhecer as pessoas, né? E você falou que está conhecendo também esses players de outros locais também, né? Sim. Dessas iniciativas de conhecer as pessoas, quais projetos vocês priorizam ou como vocês conscientizam as lideranças para se conectar mesmo com os outros, né? Acho assim, ó, um dos traços principais de cultura da VEG é a gente é tarado por algumas coisas, né? Usando o termo chulo, né? A gente não consegue botar um centavo em algo que a gente não enxerga retorno, né? Isso é uma característica desde os fundadores, né? Experimenta negociar um contrato, né? Mas tudo bem, recebeu o ok da renovação essa semana. Mas a gente... Desde 2013. Desde 2013, a gente tem uma relação, a gente tem uma liberdade de falar, né? Mas a gente precisa enxergar retorno, né? Esses dias no comitê executivo a gente chama de direção geral, a gente ficou uns bons 15 minutos discutindo R$ 1.400. E não era o valor, era o conceito por trás daquilo, né? Então, o primeiro ponto... Não é o preço, né? Não é o preço, o intangível. É o intangível, é o pressuposto que tu está abrindo ou não e é o valor que tu está defendendo ou não, é o walk the talk. Poxa, se eu tenho que cuidar de 1.400 assim como eu cuido de 1 bilhão e 400. Né? Isso é muito do DNA da VEG. O segundo aspecto, que a gente realmente é muito focado nisso, é não pensar só no curto prazo. Sim, o curto prazo paga a conta, né? Não dá para ter, vou ter resultado daqui a 3 anos. Não, tem que dar resultado hoje. Né? Mas eu não posso dar resultado hoje e extinguir, né, toda a possibilidade de resultado amanhã. Eu tenho que garantir crescimento contínuo, visão de longo prazo. Sempre foi o nosso mindset. Eu acho que até por isso que a gente deu tão certo nessa internacionalização. Tu precisa ter resiliência. Tu não vai dar resultado no dia 1, mas tu tem que tentar o máximo possível para pagar a conta, para não ficar dependendo de uma vaca leiteira mãe, né? Usando a analogia. O terceiro aspecto é gente. O terceiro aspecto é desenvolvimento de pessoas. A gente investe pesado, a gente trabalha pesado, a gente cobra das lideranças. O seu Egon dizia que o teu primeiro papel, uma vez que você é nomeado numa posição de liderança, é pensar em quem vai te suceder e como é que tu vai te preparar. E a pior coisa que pode acontecer é tu estar sendo mapeado e necessário para uma posição e não ter ninguém preparado para o teu lugar. Isso na VEG é considerado uma falha. A gente se cobra muito de nunca chegar nessa situação. Sempre ter alguém preparado. Por quê? Porque a gente cresce bastante. Né? A gente quer continuar crescendo. A gente gosta de ter gente com visão de negócio, com entendimento do negócio, e que eu não tenha que esperar, não, eu preciso fazer isso aqui, mas eu não posso fazer agora, porque eu vou ter que esperar 6 meses para achar alguém. Eu não quero buscar no mercado. Né? Às vezes a gente até nem consegue buscar no mercado. Então a gente gosta de ter esse estilo. Esse drive começa de cedo, e todos os nossos programas, desenvolvimento de talentos, desenvolvimento de chefia, né, que é o nosso primeiro nível de liderança, desenvolvimento gerencial, desenvolvimento executivo, forma a pirâmide que puxa tudo. Tu entra na VEG como um colaborador, por exemplo, no chão de fábrica, um engenheiro, um vendedor, tu passa por uma jornada de treinamento já no dia 1. Ano passado, a gente investiu 138 horas por colaborador na VEG, por ano. Né? A média do Brasil é 17 horas, e estourando, assim, a indústria, né? Então, realmente, a gente é massivo. Por exemplo, o nosso programa de formação de chefia, que é a primeira experiência de liderança, é a linha de frente de liderança, até um ano atrás eram 345 horas. É uma pós-graduação. Eram 2 anos. Tem uma abertura de olhos para o que é o papel, mas também tem muito insight prático. Olha, por que eu faço essa conta assim? Por que eu comparo esse indicador com esse indicador? Por que tu tem que te preparar com um sucessor? Porque isso aqui é o que habilita, né? Isso aqui é um habilitador de outras coisas. Então, eu diria que tudo isso converge para desenvolver gente. Né? A gente é uma fábrica de gente. Eu até uso o termo PCP de gente, né? O mercado chama de Workforce Strategic Planning, né? PCP de gente. Mais bonito. PCP de gente. E PCP de gente nada mais é do que isso, né? Como é que eu garanto
que da base da pirâmide eu vou crescendo. O que aconteceu agora na transição do Hari para o Cuba foi fantástico. O Hari se aposenta, o Cuba assume, o Fumo assume no lugar do Cuba, o Koczynski, que estava na China, assume no lugar do Fumo, o Zhongxin assume no lugar do Eduardo de Nóbrega, o Peter assume no lugar, o Peter é chinês, né, o Xu, ele assume no lugar do Koczynski. O Cuba, o Hari, o Cuba, o Fumo, o Koczynski, o Zhongxin, o Peter, todos entraram como estagiários na VEG. Olha, inclusive, também, eu né? também. Você Eu também, também. né? Inclusive na China. O Zhongxin, o Peter, nós estamos agora, tem 4, 5 diretores novos lá na China. A gestão da China agora é 100% chinesa. Tem um brasileiro que está indo para lá agora. Né? Como característica, isso é muito forte. E todos né? O brasileiro formados- na operação, né? Mas todos formados em casa. Agora, todos os nossos diretores chineses, todos entraram 15 anos, 18 anos, 20 anos atrás. Isso é até importante, né, para o Forma o teu reconhecimento da marca Local, né? marca empregadora, né, o valor da... Lembra a história que eu falei de contar a cultura, né? De Sim. contar a historinha, né? Poxa, nós conseguimos contar a historinha para um chinês. Um chinês está contando a historinha para um chinês. Não é mais um brasileiro contando a historinha para um chinês. Esse é o legal. O downside disso, né, é que dá trabalho. Né? O trabalho de alinhamento, a gente trabalha muito com o conceito de alinhamento global, autonomia local. Mas não dá para dar independência, porque senão vira bagunça. A VEG tem uma governança forte. É um dos traços nossos característicos, sempre foi e vai continuar sendo uma governança forte em todos os aspectos. Por consequência, a gente tem que se adaptar a isso, a gente tem que transformar a governança não num empecilho, mas numa rede de proteção, que é para facilitar o teu dia a dia, né? Eu sempre brinco, eu não quero ter um checklist, vi isso, ok, para toda decisão que eu vou tomar não faz sentido. Isso é governança, mas a VEG tem uma governança forte. Se essa governança forte precisa estar lá, como é que eu garanto que essa nova liderança entende? Né? Esse alinhamento tem que acontecer, mas dentro do seu parquinho... Né? Mas como é que vocês transformam isso, Juliana? Me corrija se eu estiver errada. Hoje vocês têm 14 fábricas aqui no Brasil e presença em mais de 30 países. Falar em números na VEG é engraçado, né? Mas é mais ou menos dessa... Eu tenho, inclusive, um quadro na minha sala, né? Que 2 vezes, 3 vezes por ano eu troco. Tem que atualizar, Eu troco, tem que atualizar. exatamente. Até estou Ele é pensando em muito botar uma mudante, né? televisão, porque é mais fácil, é dinâmico. Hoje a gente lê uma matéria, surgiu mais uma compra, mais uma unidade de Hoje a gente aberta, está né? com 64 operações no mundo, indo para 65. Né? 42 países. Tá bem atualizado, né? 17 países têm operação industrial. Né? 30 e poucos países têm operação comercial. Vários países já têm operação mista. Estados Unidos, África, Turquia, Portugal. Tem operação mista, né? Um pouco comercial, um pouco industrial. Então, é uma geografia grande. É uma diversidade natural. Eu brinco quando eu vou preencher aqueles formulários, né, de diversidade, né? Quantos por cento disso, quantos por cento daquilo? Sob a perspectiva de quem? Né? Sob a perspectiva do americano, eu tenho que preencher pensando com a cabeça de lá. Sob a perspectiva do Brasil, pensando aqui. Eu sempre brinco, como é que eu classifico a China? Como é que eu classifico o México? Como é que eu classifico a África? Como é que eu classifico o Brasil? É latino? Só o branco? Brasil já é. Como é que eu faço isso? Mas essa diversidade, ela se torna uma diversidade cultural, ela se torna uma diversidade cognitiva, ela se torna uma diversidade de perspectivas de mundo, né? Porque tu tem bagagens, histórias, culturas diferentes, e isso cada vez mais vai fortalecendo a cultura. Eu acho que o core da cultura VEG dificilmente vai mudar. Aqueles valores, eles tendem a ser perenes e a gente acredita que eles têm condições de ser perenes. Né? Mas o que liga por trás, né? Se tu pegar lá um modelinho de Shein lá da cebola, é o que liga, né? As práticas. Aquilo ali tem que ir se adaptando, tem que ir se moldando. A gente está vendo agora, por exemplo, a inteligência artificial. Um monte de gente fala de inteligência artificial. Né? Pessoal, a inteligência artificial é uma ferramenta. Né? Mal usada vai ser um desastre, bem usada vai ser fantástico. Né? Quem conseguir usar melhor primeiro, vantagem. Quem só usar depois, vai ser engolido. Né? Mas gente sempre vai existir. Eu sempre brinco, por trás de uma inteligência artificial sempre vai ter uma inteligência real. Mais ativa ou menos ativa.
Então, aspectos, Mirella. É o que torna divertido. A gente ouviu recentemente, né? O uso da inteligência artificial vai depender mesmo de quem usa, porque o preguiçoso, ele sempre existiu e vai continuar existindo, com ou sem. Sim. Né? O que vai diferenciar é a capacidade de potencializar isso no trabalho. Sabe que, perdão de cortar, né? Eu estava usando esses dias. A gente tem uma escola de formação de aprendiz. Tu ia perguntar? Nossa, fiquei curiosa. Eu falei, caramba, porque muita empresa tá com gargalo nos talentos, sabe? Fala assim, ai, ninguém fica aqui, o problema é a geração, o povo é mimimi, imediatismo, ninguém fica. Só que assim, deve ocorrer, mas aí você me fala assim, não é que deve gerar até assim, brilhar nos olhos de alguns executivos, fala, caramba, como que eles conseguem formar tanta gente, não falta, qual que é o segredo? Não é um negócio novo, né, mano? Não é um negócio de hoje. A WEG se deu conta que precisava fazer isso em 1961, quando foi fundada, né? Jaraguá do Sul. Vocês têm aí quantos anos? Vai fazer 65 ano que vem, tem né? 65 anos para ficar bom. Mas não precisa repetir todos os passos, né? Dá para ganhar. Tu já vai contar um pouquinho do segredo? O Bill Gates, acho que era o Bill Gates que dizia isso, né? Bill Gates dizia que aprender com os erros dos outros é muito romântico, lindo, maravilhoso, mas aprender com os próprios erros. Né? Aprender com os erros dos outros é melhor. Pula na frente, né? Pula na frente. Aproveita essa conversa. Esses dias eu tive uma conversa fantástica com a minha filha. Minha filha está com 19 anos agora, está entrando na faculdade. E quando ela estava terminando ali o 2º grau, ela estava revendo química, né? Se preparando ali para as provas, enfim. E ela estava lá, estrutura atômica, né? Minha esposa é engenheira química, eu sou engenheiro eletricista, né? E eu estou deitado no sofá, lendo um livro, e elas estão ali debatendo, né? E minha filha perguntando para minha esposa, que é química, né? Que adora química, como é que funciona? Mas por que aqui a energia é menor? Por que aqui a força tem que ser menor? A minha esposa tentando explicar, não, porque a camada atômica, né? Eu olhei para minha filha e disse assim, ímã. Quanto mais longe do ímã, quanto mais perto do ímã. Ah, entendi. Né? Mas ao mesmo tempo que eu dei essa resposta, eu fiquei pensando, né? O nosso modelo de educação precisa ser revisto, né? Porque ela está aprendendo um conceito que daqui a 2 semanas ela vai descobrir que está errado. Ela está fixando um conceito, está perdendo tempo, está gastando fato. Ok, ela está pensando, ela está desenvolvendo o raciocínio, mas ela não precisa desenvolver esse raciocínio. Ela deveria estar desenvolvendo o raciocínio em cima do modelo quântico que já está ali, que é provado, e que é a evolução daquele negócio. Lá era só uma aproximação para a cultura e para a mentalidade da época. Né? Como é que a gente capitaliza isso? O nosso centro de formação lá de aprendizes começou assim em Jaraguá. Né? Jaraguá era cidade agrícola, longe de todos os centros, né? Então era plantação de banana, plantação de arroz. Como é que eu transformo agricultores em metalúrgicos, em operários, em técnicos? Né? A gente teve que formar, teve que dar aula. Né? Tivemos que montar. Em 68 a WEG montou a primeira turma do Centro WEG. O Décio foi um dos alunos, né? 13 anos ele tinha na época. E eram filhos de colaboradores, eram colaboradores que a gente estava indo contratar. A primeira turma foi 13, 14 pessoas, era bem pequenininha. Hoje a gente está com 1.250 em Jaraguá, em Linhares e agora começando em Blumenau. Né? É o nosso programa de aprendizes. Né? O nosso programa de aprendizes. E a gente aprendeu um negócio em determinado momento, a gente sempre fez isso. Né? 100 alunos, 150, 200 alunos. Mas aí em outras localidades a gente tinha lá o programa de aprendizes, e naquele programa de aprendizes eu disse, poxa, eu estou pagando um curso técnico no Senac, né? Porque não tem nada a ver com o meu negócio, mas eu estou cumprindo a minha cota, né? Estou atendendo a legislação, enfim. Até que eu disse, poxa, eu tenho que canalizar esses aprendizes, já que eu tenho que usar esse recurso. O governo me dá o direito de usar esse recurso. Né? Ele não diz que eu tenho que botar no Senac, eu posso botar no Senai. Mas se eu vou botar no Senai, eu vou botar para algo que me abasteça de mão de obra, enfim. Fizemos uma bela parceria, temos uma bela parceria com o Senai. E a gente montou esse pipeline. Né? Hoje a gente forma 800, 850 aprendizes por ano. A gente absorve praticamente 100%. Os que a gente não absorve vão para o mercado local ou vão fazer faculdade, né? Porque eu estou falando aí de jovens de 16, 17 anos. Né? A gente não forma todo mundo de uma vez. A gente faz formaturas escalonadas ao longo do ano. Por quê? Para o negócio poder absorver. Porque se eu formar 800 alunos em janeiro, eu estou começando o ano, o budget mal e porcamente foi entendido, né? Vai ter restrição. Pô, eu não vou botar um monte de gente agora, só vou precisar em setembro. Mas se eu formar 100, eu absorvo 100. Se eu formar 100, eu absorvo 100. Isso gera 2 coisas. Primeiro, esses alunos passam 2 anos dentro da WEG. Eles vão para a escola normal, vão para no contraturno. Desde o dia 1, eles já são colaboradores WEG. Eles têm salário, eles têm todos os benefícios, eles fazem parte da distribuição de resultados.
mas eles têm metas. Eles aprendem a trabalhar com metas. A partir dos 16 anos. A partir dos 16 anos. Né? Eles vivem a cultura VEG naquele ambiente controlado. Por exemplo, hoje de manhã eu estava discutindo num dos temas do nosso comitê executivo. Né? A gente está fazendo um investimento de trazer mais células robotizadas. Hoje, no centro de treinamento da VEG, a gente tem máquinas que a fábrica vai usar daqui a 2 anos. Por quê? Porque é daqui a 2 anos que ele vai se formar. Não adianta eu formar ele em algo agora que quando ele chega lá vai estar obsoleto. Então eu tenho que trabalhar junto com a engenharia industrial das fábricas, pensar qual é o planejamento industrial. É esse, eu vou ter tantos robôs, eu vou ter tanta automatização, indústria 5.0, blá, blá, blá. Eu tenho que trazer isso 2 anos antes e formar. Aí eu formo o pipeline de gente. Isso aprendizes, né, que estão entrando ali na base técnica, semitécnica. Né? Aí a gente tem o programa de estagiários. Né? Hoje a gente tem... Esse ano a gente tem 400, a última hora que eu olhei, a gente tinha 411 estagiários, né, de curso técnico e curso superior na VEG. A grande maioria de curso superior, a grande maioria de cursos de engenharia ou relacionados. Né? E para todas as áreas? Para todas as áreas. Não, eu tenho engenheiro de produção no RH. Né? Por quê? Porque eu faço VSM no RH. O que é um VSM? É otimização de processo. Quem é que tem essa especialização? É um analista de RH formado em RH? Não, é um engenheiro de produção. Eu trago um engenheiro de produção para o RH. Já traz já abre a perspectiva. Já abre a perspectiva. Eu desafio os dois lados. O cara de engenharia de produção aprende a entender de RH e o cara de RH aprende a entender de engenharia de produção. Facilita a minha aproximação com o negócio. Olha, então, esse ciclo, eu acho que a gente consegue fechar bem. No Brasil, a gente executa esse ciclo muito bem. Nós estamos levando esse modelo para outros países. O México já está exercitando esse ciclo legal. A China está começando a exercitar. Portugal está começando a exercitar. Onde a gente tem fábrica, onde a gente tem volumetria, esse modelo já começa a se justificar. Às vezes não com uma instituição tua. Lá na África, por exemplo, eu tinha parceria com instituições locais. Eu ajudava, financiava, suportava, inclusive com produtos VEG. Aquelas instituições faziam parte do nosso investimento social. Em contrapartida, eles estavam formando profissionais que eu poderia usar. O Senai, a VEG participa do BRICS, né, do Conselho Empresarial do BRICS, e o Senai também faz parte do Conselho Empresarial do BRICS. O Senai levou a metodologia Senai para a África do Sul, as escolas técnicas da do Sul começaram a usar. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, dá para te usar, isso é autonomia local. Eu não preciso criar um centro VEG, porque eu não ia ter esse volume. Eu preciso de 10 pessoas, 15, né? Mas eu posso fazer uma parceria com a escola local. E qual é o desafio, considerando essas questões culturais? Porque acaba sendo, né? Para multiplicar nessas ações. Tu tem que respeitar. Assim, ó, um dos aprendizados ao longo dos anos, né, é que cada país tem um jeito diferente, cada país e cada região, às vezes, tem uma maneira de encarar. A gente tem um jeito muito particular de trabalhar no sul do Brasil. Aqui no sudeste é um pouquinho diferente. São Paulo é um ritmo. Jaraguá do Sul é outro ritmo. Porto Alegre é outro ritmo. Linhares é outro ritmo. Manaus é outro ritmo. Betim é outro ritmo. Tu tem que entender e tu tem que ter gente local que entenda isso. Não dá para ter a arrogância de dizer assim, eu vou sair de Jaraguá do Sul, porque eu sou da matriz, eu sou corporativo, eu vou chegar para Mirella, a partir de agora tu vai implementar isso aqui e acabou o sucrilhos doce. Não funciona assim. Tem que ter o bate-volta, tem que ter a contrapartida. Eu tenho batido muito na tecla que a gente tem que fornecer framework, não processo. Processo é uma consequência. Tu tem que entender o framework primeiro. Uma vez que entendeu esse framework, agora nós vamos discutir o meu processo para o framework lá no Brasil. É o mesmo framework, esse é o processo que eu tenho no Brasil. Faz sentido para ti? Cara, não, eu não tenho a estrutura que tu tem. Pô, eu tenho 40 e poucas pessoas na área de desenvolvimento. Uma operação comercial não tem ninguém. Tem 0,2 FTE, porque o cara é financeiro, administrativo, RH e treinamento. Como é que eu adapto essa realidade? Poxa, eu vou ter que... Eu não posso ter isso aqui. O que eu posso centralizar? O que eu posso ajudar da matriz? O que eu posso botar numa operação maior que pode te ajudar porque está mais próxima? Então, essa adaptação do conceito que a gente acha que faz sentido, o framework que a gente acha que faz sentido, que a gente aplica. Aplicar esse framework local precisa do feeling, do toque local. Exemplos banais, né? Por exemplo, no Brasil o Centro VEG é focado em aprendizes, né? Nem todo país isso é permitido, né? O próprio Brasil. Antes a idade de entrada era 15 anos, 14 anos, hoje é 16. Né? Tem lugares que não permite, só permite depois dos 18. Né?
No México, o Centro VEG atende mais colaboradores do que novos. Então, eu pego um colaborador relativamente cru, eu faço uma camada de formação, ele está pronto para entrar. Então, essas adaptações é o flair local. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Até essa parte mais política, jurídica. Vai ter aspectos legais locais, vai ter, por exemplo, saúde e segurança, né? Saúde e segurança tem regulação em todos os países, né? A questão de ensino, a questão de aprendizagem industrial, tem regulação em 99,9% dos países, né? Mas, por exemplo, tem vantagens. A gente pega ali Holanda, Áustria, Alemanha e Suíça, ou Suíça, Áustria e Alemanha, né? Eles têm um Mercosul de educação comum. Pô, como é que eu me beneficio disso? Eu estou precisando de gente na Áustria, mas eu tenho gente na Alemanha. Né? Como é que eu me beneficio disso? Eu tenho expertise na Áustria, eu estou precisando de gente na Suíça. Né? Tu tem que entender regionalmente. Não é um brasileiro de Jaraguá do Sul que vai ter que saber tudo isso. Né? Pode ser uma inteligência artificial? Pode, e aí as facilidades. Né? Tu tem que aprender a usar a ferramenta. Eu sou um usuário fanático do Copilot, do ChatGPT, uso no dia a dia, pessoal e profissional, para fazer questionamentos assim. Escuta, eu não conheço a legislação, veio esse conceito. Resume esse conceito para mim, busca em fontes XYZ que eu acho que são confiáveis. Né? Qual é o desafio? Eu ter olho crítico para ver se a resposta veio coerente ou não veio coerente. Isso é o que eu digo para os aprendizes. A minha geração, né, os engenheiros, né, a gente é formado para dar resposta. Nós somos a inteligência artificial. Né? As novas gerações têm que ser formadas para saber fazer a pergunta e nós temos que, com toda a nossa bagagem, dar senso crítico para eles para filtrar se essa resposta faz sentido ou não faz sentido. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. E, Juliana, tu comentou da entrada dos jovens, né? Mas também tu falou anteriormente que a VEG trabalha, que é uma das vertentes muito fortes da VEG, a sucessão. Sim. E como é que é a formação das lideranças, né? Tu citou o Cuba, a tua entrada na VEG como estagiário, o Cuba, o Fumo, todos esses movimentos que se deram a partir da saída do Harry da presidência e a subida do Cuba gerou uma série de... Todo mundo subiu uma escadinha, né? Sim. Exatamente, cascateou e todo mundo começou quando na VEG. Quando funciona é lindo, quando não funciona é desesperador. Mas, enfim, mas que bom que funcionou, né? Ficamos com essa parte interessante também. E todo mundo fez essa escadinha. Como é que é esse processo? Né? Exatamente, é um case. A maioria das empresas que a gente atende tem dificuldade. Tem muita dificuldade, não consegue elaborar esse plano, até faz às vezes, mas não funciona. Sim. Ou muitas vezes não acompanha, né? Porque vocês também são muito bons em plano de desenvolvimento individual. Sim. Né? Trabalhar a formação dos executivos. É fanático nisso. Exatamente, vocês são muito bons nisso. O Harry sempre bateu muito nessa tecla quando a gente conversava com ele sobre assessment, né? A forma como ele olhava para essa estrutura, como ele conduziu. Assim, dá para a gente com certeza acompanhar o case de como foi o desenvolvimento do Cuba até ele sentar na cadeira presidencial. Então, todo o trabalho que o Harry fez no desenvolvimento dele, e isso é uma característica de vocês. Então, como é que é isso a partir do momento que a pessoa começa a assumir posições executivas e trabalhar essa sucessão? Considerando que cada um tem que ter um nomezinho lá, né? Pelo menos 3 pessoas, acho, né? Que vocês é a regra de ouro, né? Regra de ouro, exatamente. Como é que é esse processo? Na verdade, assim, é um processo que está sempre em evolução. Né? Ele começa antes até de tudo ser mapeado para uma posição de liderança, né? Essa semana mesmo, eu estava discutindo com a Carolina, a nossa gerente de desenvolvimento, ela estava me apresentando uma proposta do que a gente está chamando erroneamente, né, de plano de sucessão técnica. O que é um plano de sucessão técnica? Esquece gestão. Quais são as minhas referências técnicas dentro da companhia? Qual é o status deles? É novo? É mais velho? Tende a sair logo? Está em final de carreira? Está ainda em fase de crescimento, né, técnico, profissional? Como é que está o pipeline embaixo? Ele está com 2 aprendizes? Ele está com um engenheiro colado nele? Então, a gente está trabalhando desde a entrada. A gente tenta começar a identificar talento desde o dia que tu entra na VEG, com várias ferramentas, né? Avaliação de desempenho, avaliações de potenciais, quando já é uma coisa mais focada. A primeira camada, na primeira filtrada que a gente faz, são os programas de desenvolvimento profissional. Tá? Então, tu entra como operador de produção, tu vai entrar numa trilha de treinamento, que não é obrigatória, né? Ela é voluntária. Pô, quem já está participando daquilo ali, voluntário, né? Já é um diferencial, já liga uma luzinha. Né? Pô, aí o cara conclui 140, 200, 240, 340 horas de treinamento. Pô, esse cara merece atenção, esse cara quer crescer. Aí tu começa a analisar qual é o perfil.
Esse cara tem um perfil mais técnico, esse cara tem um perfil mais de gestão. Pô, esse cara tem potencial de gestão. Aí a gente trabalha o nosso plano de talentos. Né? Então, hoje, por exemplo, no nosso plano de sucessão, a gente tem o número mágico, né? Pelo menos 2 ou 3 mapeados para cada posição. Eu tenho hoje um dashboard que me mostra o mundo inteiro. Então, a gente tem 2.200 e poucas posições no mundo. E eu posso, num clique, saber, escuta, quem é que está mapeado para cá? Aquilo dispara para a minha área de desenvolvimento, né? Tu sabe bem disso. Poxa, os números 1, esses números 1 têm que estar prontos. Eles estão prontos? Tem assessment recente? Tem competência a ser desenvolvida? É competência, habilidade ou é experiência? Se for competência e habilidade, é treinamento. Se for experiência, tem que botar a mão na massa. Botar a mão na massa não é do dia para a noite. Pô, eu preciso do cara mês que vem. O cara precisa ter experiência. Opa, esse cara não pode ser número 1. Permite esse tipo de análise. A gente vai fazendo o drill down disso até chegar no desenvolvimento de talentos. Então, hoje a gente tem mapeado acho que uns 1.800 colaboradores no mundo inteiro. Que estão, inclusive, estamos fazendo uma turma de desenvolvimento de talentos em Portugal agora, recentemente fizemos no México, que são justamente assim, ó, eles estão usando, a gente usa o pipeline de liderança do Rancharan. Né? Há muitos anos, continuamos usando. Funciona muito bem? Funciona, também? Faz sentido. Esses dias eu tive um insight que eu nunca tinha tido, de aplicar o pipeline dentro de cada quadradinho do pipeline. Aquilo ali foi uma abertura. Pô, tá escrito, como é que eu não me dei conta desse negócio antes, né? Tem que ir lá reler o livro de vez em quando. E dentro desse pipeline, a gente imagina o seguinte, ó, tu tem que aprender primeiro a ser líder de ti mesmo. Né? É o talento. Esse cara não precisa ser treinado para ser líder, porque pode ser frustrante, ele pode não virar líder amanhã. Ele pode nunca virar líder, porque eu posso nunca precisar dele. Né? Ou ele pode não ter o perfil, mas ele líder de si mesmo, todo mundo tem que saber. Visão do negócio, quanto mais gente tiver, melhor. Então a gente montou esse programa de desenvolvimento de talentos, que não é um negócio novo, né? Eu fui um dos protótipos disso, 2010, 2009. Eu me lembro que o seu Jaime, que era o diretor de RH na época, nos chamou, nós éramos 70, sentados no auditório lá na Fábrica 1. O seu Jaime disse assim, ó, nenhum de vocês está mapeado para nada, então não criem expectativa. Vocês estão aqui. Então, tinha vários níveis hierárquicos, tinha gerente, tinha chefe, tinha colaborador, tinha engenheiro, tinha gente da contabilidade, né? Vocês estão aqui porque alguém achou que vocês tinham potencial para alguma coisa, né? Nós queremos dar um banho de loja em vocês, né? Nós queremos expor vocês a uma realidade de negócio que não é o teu dia a dia, que tu já faz bem. Tu está aqui porque tu faz teu dia a dia bem. Então aquilo foi um protótipo. Aquilo foi evoluindo. O Wilton pegou essa frente depois, durante muitos anos desenvolveu, até chegar onde a gente chegou hoje. Né? A gente tem várias turmas acontecendo, né, no mundo inteiro, preparando gente. Né? Porque a pior coisa do mundo é eu precisar e não ter. Né? E aí tu forma os pipelines. Então funciona desde a base, e aí depois entra mais formal. Fez a preparação de talentos. Dali a gente pinça os primeiro nível de gestor, né, que a gente chama de chefes. Faz anos que a gente tenta trocar esse nome, mas já tentamos botar supervisor, vamos tentar de novo agora. Aí depois, o desenvolvimento de chefia começou em 1979, só para vocês terem uma ideia. Seu Egon, né? Seu Egon era uma máquina de pensar em gente. Visionário. Realmente visionário. A fundação é mais ou menos essa, é aprender a lidar com gente. Né? Como é que eu brinco com eles quando eu faço a abertura, né? É vocês aprenderem como ser produtivo, como desenvolver pessoas e como não ir para a cadeia. Né? Adorei a última. Em alguns países isso é extremamente importante. Extremamente importante. Né? Faz parte, né? Tu é um representante legal da empresa. Né? Eu me lembro quando a gente forma, né, essas turmas, tu vê assim no olho deles, assim, uau! Foram 2 anos de... E o que entra sai diferente, né? Porque quando ele entrou, ele não experimentou aquilo ainda, né? Vem a pessoa de relações trabalhistas e fala de legislação, vem o cara de custo e fala de custo. Isso é tudo balela, isso é qualquer coisa, eu vou no chat GPT, ele responde. Tem um chatbot do RH, né? Tem. A hora que ele vive a primeira situação, a hora que ele tem a primeira greve, a hora que ele tem que negociar o primeiro reajuste salarial, a hora que ele tem que fazer a primeira demissão. Que dói, a gente odeia fazer isso. Feedback né? também. A hora que tu tem que dar feedback, né? O cara se enrola. Aí o cara vem, eu vi isso na primeira semana do curso de chefia, né? Tu vai lá no material, dá aquela lidinha. E depois a gente faz a mesma coisa para o nível gerencial, a mesma coisa. Primeiro, quando tu é recém-nomeado, né? Tu recebe essa fundação.
Óbvio, né? No nível de diretoria, no nível executivo é bem menos pesado, é uma semana de imersão. Né? No nível gerencial é 1 ano, são 9 meses, 2, 3 encontros por mês, então também é rígido. E no nível de chefia aqui é 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos. Então é bem pesado. E a depender do nível, vocês colocam algum desenvolvimento pontual? Precisa Sim, a gente assumir uma roda nova unidade, fazer uma pós-graduação. A gente roda o ciclo, né? Uma vez que tu é identificado, tu fez um programa de desenvolvimento, tu vai ser exposto a uma situação, experiência, aplicação, treinamento, tu vai executar aquele plano de desenvolvimento. Nós vamos medir, é um PDCA constante, né? A gente vai medir, ok, a Mirella ganhou a experiência que precisava, ok, então a Mirella agora chegou no ponto que eu queria, posso começar a considerar a Mirella nos meus movimentos. Né? E a gente roda esse ciclo todo ano. Né? A gente agora tomou a decisão de estender um pouquinho o ciclo nos níveis mais altos, não fazer todo ano, fazer primeiro nível e segundo nível, né? Chefia e gerência a cada 2 anos e o nível executivo a cada 3 anos. Por quê? Para dar tempo de executar o plano de desenvolvimento. Porque nós não queremos forçar o plano de desenvolvimento. Nós queremos que o cara abrace o plano de desenvolvimento. Ó, eu recebi, é isso aqui, eu concordo com os pontos, aqui isso aqui foi mapeado para mim. Eu agora tenho que encaixar isso aqui na minha rotina. Se eu digo para ele, tu vai ter que fazer um curso de pós-graduação todos os finais de semana. Eu vou matar a vida do cara. Né? Deixa ele achar o melhor momento. Pô, eu estou no meio de um projeto, eu não vou ter tempo e nem cabeça para fazer isso. Ele tem que ter responsabilidade de saber, eu tenho um ciclo, então eu não vou fazer agora, mas eu vou fazer ano que vem. Pô, eu vou trabalhar isso aqui daqui a 6 meses quando eu terminar esse projeto. A gente tem que botar essa accountability na mão dele, porque afinal de contas é uma parceria. Então não dá pra gente ser paizão e também só exigir. E só exigir, tem que fazer o meio termo. Então é mais ou menos assim que funciona. Mas todo mundo tem o seu PDI. Isso é ótimo, Nossa, né? É uma prova de que o RH não é uma área de apoio, sim um protagonista, né? O que a gente ouve em outras conversas, no fórum que nós tivemos recentemente. E mostra também que vocês têm uma atuação como visão de negócio, né? Eu acho que a tua vivência, né? Até ia concluir de falar exatamente isso. Porque você passou por várias áreas de negócio, né? Mas tem muita gente que assiste a gente, é de RH, e que não teve essa oportunidade, né? Quais dicas, insights você pode dar para essas pessoas que não tiveram essa vivência que você tem, para cada vez estar colado no negócio? Porque a gente percebe que um RH que está ombro a ombro, né? Muito conectado com a estratégia, entendendo de fato profundamente as necessidades desse negócio, é muito mais assertivo. Sem né? dúvida. Principalmente entendendo de gente, né? Que é o foco que ele Porque você faz, você em toda a sua fala aqui, né? Você traz muito ao negócio, né? Mesmo falando de gente, você não consegue desconectar. E aí, quais insights você dá para esse RH que precisa aprimorar nisso, né? Eu diria vários aspectos, né? Eu acho que, primeiro, isso não é um negócio estanque, né? Eu, por exemplo, a gente é muito crítico dentro da Vega, ela sabe bem disso, né? Eu considero ainda que nós não estamos tão próximos do negócio quanto a gente poderia ser, né? Por N razões, né? Razões do próprio negócio, a maneira como o negócio expandiu e como o RH ficou meio de lado, meio como serviço, né? Aquela postura de me usem quando eu preciso, ok, não tem problema nenhum. Um RH servidor, né? É um RH servidor. Tá certo, precisa em determinado momento. Funciona por muito tempo. Funciona até hoje e tudo vai depender da maturidade daquele negócio. A gente tem a vantagem dentro da VEG, né? De ter vários negócios em maturidades diferentes, em momentos diferentes. Isso te dá uma diversidade de situações. Aqui eu tenho que ser mais ativo, aqui eu tenho que ser simplesmente suportador. O cara não tem nem condições de absorver isso aqui. Eu vou massacrar, eu vou criar uma ojeriza, a função RH, no momento que o cara menos precisa. Vou dar um exemplo. Esse tempo a gente chegou com o nosso... Montamos, né? A ideia é maravilhosa. A área corporativa é linda. Né? Eles têm umas ideias geniais, assim, que serve para todo mundo, panaceia. Né? A gente aprovamos um framework, ok, nós vamos levar isso aqui, aí vamos fazer reunião com todos os diretores do mundo. Lá vai o Juliano, 29 reuniões, vai um massacre de reunião explicando a metodologia. E olha, nós queremos fazer nesse cronograma, estilo VEG, né? A gente traça um plano, a gente traça a execução do plano e a gente trabalha esse plano. E quanto custa no dia o plano? 1. E quanto custa o plano, óbvio, né? Numa das operações, foi no México, a gente, nós queremos fazer o desenvolvimento de liderança. Nós queremos fazer isso, esse aqui é o novo framework, as novas competências, a Kimball acabou de nos ajudar a fazer esse negócio, ok?
Aí disse, cara, lindo e maravilhoso, só que 2 probleminhas. Primeiro, eu acabei de fazer um programa de desenvolvimento local com as competências anteriores. Isso não se anulam, calma, né? Não se anulam. Tudo certo, lindo, né? Eu só não sabia, desculpe, deveria saber. Falta de aproximação com o negócio. Segundo, cara, eu estou contratando 1.500 pessoas, o meu foco agora não é desenvolvimento de liderança, é desenvolvimento operacional. Me ajuda com o desenvolvimento operacional. Eu disse, claro, tira esse time da sala, traz outro time da sala, oferece o desenvolvimento operacional. Então, tu saber ler o momento do negócio é interessante. A gente teve uma situação recente, a gente teve um pico de contratações ano passado, né? Uma área deu um boom e a gente precisou reagir rápido, né? E, pô, em Jaraguá do Sul a gente tem 17 mil pessoas naquela planta, numa cidade de 180 mil pessoas, não é fácil tu botar assim 100, 200, 300 pessoas para dentro. Com diversas outras indústrias. Com diversas outras indústrias na região, também não pode quebrar as indústrias locais. Nem toda a turma de alunos serve para todas as funções que tu precisa. Então a gente teve um pico e o pessoal dizendo que essa ferramenta que vocês usam não funciona, porque o RH é inútil, porque o RH não sabe o que está falando, porque o candidato que me manda assim de todas as áreas. Até que um dia se chega. Aí vira aquela briga, né? Um defendendo o seu lado, o RH se defendendo. Pedi para a gerente e para a supervisora da área, sabe? Vocês vão lá na reunião de planejamento de produção deles, onde vêm as demandas, sentem com ele, expliquem, levem fatos e dados. Quantas vagas tem aberto, onde é que está, em que estágio está, por que está parado, por que não está parado. Mostrem a realidade, ouçam a realidade. Divisor de águas. A partir daquele momento, eles começaram a nos ligar. Vocês podem vir na próxima reunião? A Gisley, hoje, que é a gerente responsável, ela participa da reunião semanal de S&OP. O que ela vai fazer lá? P&OP. People and Operations Planning. Então, isso é se aproximar do negócio. É tu saber ler o momento, pegar o limão e fazer uma limonada. Eu sempre brinco assim, ó, controle de qualidade me deu essa formação, né? Controle de qualidade é a pior função. Porque tu não faz e tu tem que dizer se está certo ou está errado. É verdade. Ao mesmo tempo tu tem que saber se aquilo está certo ou está errado, não foi tu que fez. Então, teoricamente, não é nem tua responsabilidade. Tu acaba herdando responsabilidades que não são tuas. O RH não é muito diferente, né? Tu tem que tomar cuidado para não fazer papel de polícia, né? Tu tem que fazer todos os papéis. O meu gerente na época dizia assim, tu bate com uma mão e segura com a outra. Né? O RH não é diferente. Tu tem que dar framework, tu tem que dar boundary conditions, né? Condições de contorno. Meu amigo, ó, chegou nessa fronteira, tu tem que levantar a mão. Tu não pode pular essa cerca porque dá ruim. Né? Tem que ser na linguagem do pessoal. Ok. Dentro da cerca deixa o cara brincar. Né? Aquela história da autonomia. O cara vai pegar traquejo. Né? Dá um pouco de autonomia, independência jamais. Né? Não dá para dar independência. Então, balancear o papel e estar perto do negócio é não ir lá para pedir ou para cobrar alguma coisa. Ir lá por curiosidade. Né? Hoje de manhã eu estava conversando com o pessoal. Né? Nós estávamos falando em rever o plano de carreira de uma área. E a menina disse assim, o ideal seria eu passar 2 semanas lá. Eu disse, vai lá. Não, mas daí para tudo. Não, bota a tua mesa lá. Trabalha tem espaço, trabalha lá. Faz um home office na área. Que é inclusive melhor, né? Porque ela está observando. Tu tá lá. Tu vai poder. Tu tem a dúvida, vai chegar para ti a demanda daquela área. Tu levanta da tua mesa e tu vai lá falar com o cara que botou a tua demanda na área, né? Entende a realidade. Né? Tá fazendo uma classificação CBO, né? O cargo tal encaixa no CBO tal. Não, mas esse cargo não se encaixa. Esse cara não sabe o que está fazendo. Não sei. Será que o cara sabe o que está fazendo? Outra coisa, né? Contexto. Às vezes a gente perde a oportunidade de fazer coisas boas, porque na nossa cabeça está tudo claro, mas tu não deu o contexto, né? Tu não contou a historinha, né? O cara foi pedir um empréstimo no banco, chegou na frente do gerente do banco, mas ele já tinha vindo 2 horas. Esse cara vai rejeitar, eu estou devendo isso no cartão, eu não paguei aquela prestação da escola, a minha mulher, meu Deus do céu, ele vai negar o empréstimo. O gerente, bom dia, o senhor bem-vindo pro inferno. O coitado do gerente do banco nem sabia do que estava falando. A gente faz muito isso. Na boa vontade, a gente faz muito isso. Então, sair do papel de sabe tudo, sair do papel de polícia, né? Fazer a escutativa, meu Deus. Né? Eu me policio direto, porque às vezes eu atravesso. Né? Tem aquela ideia formada, né? Ok, tá, deixa eu fazer assim. A gente tem que se policiar para deixar, não, deixa apresentar. De repente, a ideia... Eu me lembro uma situação cômica que teve, né? Uma subsidiária nossa fora do Brasil veio com... A gente descobriu que eles estavam fazendo um treinamento de cultura.
Como assim os caras estão fazendo um treinamento de cultura? Qual cultura? Não Imagina pode. a reação. Qual cultura? Quando a gente foi olhar, 99,9% é igual. Ele só chama isso disso, é um depara. Ele aculturou Ele aculturou para a realidade dele, né? Exatamente. Não, mas ele não pode chamar disso. Então tá bom, só pede para ele não chamar isso disso. Resolvido o problema. Às vezes então não preciso nem ir lá. Simples, né? Que uma conversa. E a gente vê isso muito, porque a nossa vivência geralmente é ao contrário, né? Claro. As multinacionais, as multinacionais de fora que estão aqui, e aí encontram essa dificuldade de tropicalizar. E quando vai ver é por uma palavra, um conceito, algo que aqui uma conversa poderia ter resolvido. Tem que colocar aquele conceito de filtro, né? Acho que o teu papel como gestor, seja da área do negócio, seja da área de serviço corporativo, RH, seja o que for, os dois lados têm que entender, né? Sim, tu é cobrado por isso aqui, né? Mas isso aqui não existe ali só para te encher o saco. Aquilo ali existe porque tem uma função, tem uma razão, tem uma lógica. Tu tem que... A mesma preocupação de gerar valor aqui, tu tem que ter de gerar valor aqui. A gente estava discutindo esses dias um VSM, né? Pô, por que eu tenho esse processo? Por que tem que ir e voltar o documento? Por que eu já não faço o documento e mando pronto? Por que tem que voltar só para eu assinar? Não, eu faço, tá certo, eu já assino e mando. Qual é a probabilidade do cara devolver com modificação? Uma vez por mês. Pro inferno, eu faço 10 vezes por dia, né? Aquela vez eu faço, né? Botar senso prático. Às vezes a gente é acusado, né? Não só no RH, né? Eu já vivi isso em TI, né? Quando a gente fez a implantação do SAP na VEG, eu estava no lado de TI, era uma época que TI era visto simplesmente como provedor de serviço de microinformática. Mantém a rede funcionando. Mas não funciona nada. Cria o e-mail novo funcionário. Cria o e-mail novo funcionário, enfim. TI fez uma jornada longa, falando de 10 anos, 15 anos, para mostrar para o negócio, cara, TI é parte do negócio. Eu sei que tu não gosta, eu sei que tu acha que os caras são arrogantes, eu sei que tu acha que os caras são gastadores, mas o negócio é o seguinte, alguém precisa ter foco pensando nesse negócio, não é tu. Né? Mas esses caras precisam existir. Então, TI demorou anos para fazer isso. Eu venho vindo na esteirinha de TI, né? Uso até os exemplos. Trouxe até uma gestora de TI para ser uma das nossas gestoras lá, para trazer essa metodologia, né? Então, aproximação é dia a dia, né? A gente é longe de ser perfeito, tá? Longe de ser perfeito. Eu, tendo vindo do negócio, às vezes eu mesmo disse assim, mas eu estou fazendo exatamente aquilo que eu reclamava. Meu Deus do céu. Você tem que se policiar. Porque tu tá no foco, né? Tu tá no dia a dia. Então, tu tem que constantemente... Nossa, esses dias a gente fez uma iniciativa lá, muito legal. Eu brinquei, eu chamei na época, a Gisley era gerente da área, né? Eu chamava de café com Gisley. Chama os teus detratores. Chama o cara que mais te enche a paciência. Chama o cara que reclama de tudo. Bota num café sentado em volta da tua mesa e diz assim, abre o coração. Deixa eu te contar o que eu quero, por que eu estou fazendo isso, e deixa ele abrir o coração de volta. A experiência foi fantástica. Foi fantástica. Teve lavação de roupa suja. Acontece. Né? É necessário também. É necessário. Mas foi uma aproximação. Tanto que agora a gente fez um projeto que a gente chama de Somar RH, em que a gente apresenta, olha, pessoal, nós lemos a empresa, é isso que a gente viu que está acontecendo, nós estamos fazendo esse planejamento de execução. Faz sentido para vocês? Dá uma semaninha para os caras digerirem, nova sessão, aí eles trazem. Lindo, lindo, maravilhoso, aí todo mundo rindo, né? Isso aqui não. Isso aqui não. Né? E aí tu faz a troca, né? Faz a troca. Dá trabalho. Dá trabalho. Com essa quantidade de gente, inclusive. E não só como negócio, né? Por exemplo, a gente tem o nosso RH é um RH híbrido, né? Um RH descentralizado. Ele tem algumas coisas centralizadas, mas a operação, né? O dia a dia é super descentralizado. Às vezes o reporte desse RH é matricial para nós, né? Porque ele está embaixo de uma empresa. Né? Ok, matricialmente ele está aqui, mas tem um chefe. Não sou eu que aprovo as férias do cara, né? Alguém que aprova as férias do cara. Com próprias áreas de RH, a gente está fazendo esse trabalho de alinhamento. E não só levando da matriz, ouvindo também. Eu me lembro quando a gente fez um esforço grande de acertar algumas das nossas operações para a cota de PCDs. Né? Existia aquele preconceito de, PCD priora minha prioridade, minha produtividade, bababá. Pô, nós tínhamos uma área que atendeu a cota, aumentou a produtividade, todo mundo feliz, o clima lá em cima.
Que cargas d'água esse cara fez? Não é o RH que tem que dizer o que foi feito, é a área que tem que dizer. Sim. A gente tem o nosso seminário de práticas de gestão. Sim. Uma vez por mês a gente bota toda a gestão, chefes, gerentes, diretores, né, a transmissão online, e alguma área mostra uma prática de gestão que deu certo ou que deu errado. Né? Às vezes é o RH, às vezes não é. Por exemplo, o financeiro, volta e meia, vai lá e diz, pessoal, deixa eu explicar para vocês o que a controladoria faz. Tá? Só para vocês entenderem, olha aqui, quando a gente fala em projeto de incentivo fiscal, é isso aqui que nós estamos falando. Que é a proximidade do negócio, né? Que é a proximidade do negócio, não vale só para o RH. Tá? É um caminho de mão dupla. É um caminho de mão dupla. Gente, que papo. Adorei. Mas é divertido. Adorei conversar, já tô aqui por minha ficaria. Né? Por isso quando a gente se encontra, a conversa rende, né? Isso conversa aqui já durava rende. 5 horas tranquilamente. Gente, se eu morasse na cidade de vocês, eu ia querer falar com você. Então, eu vou te parar então na farmácia, que eu te encontrasse também. Eu vou pouco na farmácia. Ainda bem, né? Ainda bem. Gente, Juliana, foi muito bom, de verdade. Acho que a gente precisa frisar que não são todos, né, que estão assistindo, devem estar se inspirando, mas não são todas as empresas, nem diretores de RH que já estão nesse nível, né? Você trouxe insights que a gente tem visto em vários fóruns, que é para o futuro, mas vocês já estão praticando há anos. Então, assim, estar à frente como uma empresa brasileira, como um diretor global de RH brasileiro, dá um orgulho danado. Então, foi um prazer essa conversa. Eu tenho certeza que para quem assistiu e acompanhou também tem o mesmo sentimento. E para fechar, a gente faz um bate-bola. Ai. Aquele famoso de frente com Gabi. Mas tu gosta das coisas divertidas e esse bate-bola sempre nessa divertido, linha. sempre divertido. A gente sempre complementa uma coisa ou outra. Sabe, Né? quando eu estava no segundo grau, uma historinha aqui, né? Quando eu estava no segundo grau, eu quebrei o pé, não podia fazer educação física, né? Eu fui para o clube de xadrez, jogar xadrez, enfim. Mas depois de 2 semanas no clube de xadrez, é sempre a mesma coisa, tu já sabe, nós vai dar empate. Eu sei que vai dar empate. A gente mudou as regras do jogo. A gente botava os peões para trás e as outras peças para frente. A primeira coisa que acontecia, rainha comia rainha, torre comia torre. Ou o contrário. Né? Ou o contrário, né? Sobrava o rei, meia dúzia de peões e o cavalo. Aí agora nós vamos jogar. Diferente, muito Então bom. eu gosto do bate-bola. Primeira pergunta. Presencial, híbrido ou home office? Eu acho que todos os modelos são válidos. Não tem certo ou errado. A gente tem situações em que só home office é possível. Tem situações que só o presencial é possível. Um bom exemplo, o data center, né? Eu brinco, se pegar fogo. Alguém tem que arrancar aquele negócio da parede, né? Tem que estar lá, desculpe, não dá para fazer remoto. Né? Tem gurizada que vai botar um bracinho mecânico, né? Assim, ó, aqui, Mas eu acho que o que esse questionamento nos trouxe foi a oportunidade de pensar fora da casinha. Né? Não existe um único modelo. Pô, se existe essa possibilidade, olha o ganho que o Teams, que o Zoom nos trouxe. Né? A gente viajava 3 horas de voo, 4 horas num carro, também, né? Para uma reunião de meia hora, para fazer tudo de volta. Agora tu faz isso em 15 minutos, 30 minutos no Zoom. Então, a gente tem que tirar vantagem disso, mas saber que nem tudo serve para tudo. Aqui é equidade na prática. Aqui é DEI além do que a gente pensa DEI tradicional, né? Como é que eu dou condições iguais para 2 pessoas em situações diferentes darem o mesmo resultado? Isso é equidade. Né? Então, híbrido, presencial, remoto, meio home office, hot desk, vale tudo. Ótimo. E qual um ritual que você não abre mão? Você pratica? Um hábito. Um hábito meu? Eu não sou uma criatura de hábitos, né? Podcast, eu sei que é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de ler, assim, ó, eu sou um leitor onívoro. Eu leio de tudo, né? Eu leio de poesia a filosofia, né? Eu assisto podcast do Pondé, do Clóvis, eu assisto podcast de vinho. Um dos que tu me indicou é de filosofia. De filosofia, né? O estoicismo ali, até estou terminando de assistir lá. Então, assim, eu sou bem genérico, mas tem uma coisa que eu gosto muito, história. Eu gosto de
desde History Channel. Já vista a conversa do início, né? Eu gosto. Das histórias, né? História e vinho, culturais. são duas coisas que história e vinho são... Os dois juntos, então, né? Os dois juntos. Não, ajuda a digerir, né? Ajuda a digerir. Eu posso perguntar também? Pode. Qual o primeiro app que você abre de manhã? O primeiro app que eu abro de manhã é... Hoje em dia o WhatsApp. Hoje em dia o WhatsApp. Aquela visão rápida assim do que aconteceu enquanto eu estava dormindo. Eu diria que é o WhatsApp e na sequência eu abro no telefone, né, o Safari, eu olho um canal de notícias brasileiro ou 2 para ter visões diferentes, 3 internacionais também para ter visões diferentes. Então em 5 minutos que eu ainda estou ali na cama pensando, levanta, não levanta, eu vou treinar ou não vou treinar, né? Então, assim, tem uma notícia interessante, hoje eu não vou comer. Muito boa. Mas eu diria que esses dois, na sequência, mas o WhatsApp provavelmente primeiro. Se você tivesse que selecionar um emoji para que te represente, qual seria? Sempre aquele piscando o olho com a linguinha de fora. Eu adoro provocar o pessoal. Excelente. Eu adoro provocar o pessoal. Muito bom. Olha, com o pouco que eu te conheço faz todo sentido esse Pois é. Faz sentido. E uma prática ou política de RH que você aboliria hoje? Não cabe mais em 2025. Essa é complicada, né? A gente fez uma mudança pesada agora. A gente aplicava um sistema de curva forçada num processo nosso e nós fizemos uma reciclagem daquilo, né? Aplicando um conceito de engenharia, olha que interessante, né? Curva forçada é baseada em distribuição normal vale para grandes populações. Isso é regra estatística, engenharia, administração, né? Quando tu aplica isso em pequena população, não vale a distribuição normal, tem que aplicar a T-de-student, né, que desloca a média, né, que faz a curva ficar pontudinha para um lado, né? Então, aquela lógica de curva forçada não fazia lógica para a gente, depois de 12 anos, tentando, eles, não, pessoal, nós temos que evoluir. E agora nós estamos quebrando a cabeça para evoluir, e ao invés de ter uma curva forçada artificial, nós estabelecemos expectativas. O que eu espero para o cara que eu chamo que não está atendendo, que eu espero, que está atendendo com excelência, que está superando o que eu estava. Eu tenho que estabelecer uma linha. Isso gera uma necessidade de tu quebrar a cabeça para dizer assim, como é que eu meço isso? Como é que eu tiro subjetividade? É tênue essa linha. É tênue e nunca vai tirar toda a subjetividade, sempre vai ter um pouquinho, mas ajuda o pessoal a lembrar que tem consequência, né? Toda decisão tem consequência. Toda decisão tomada não tem volta. Pode refazer aquele negócio, mas não tem volta. Vai gerar aspecto positivo e negativo. Então, eu gosto de usar a analogia que tu tem que achar tuas vacas sagradas e tu tem que identificar os 2 tipos de vaca sagrada. A que dá leite e a que tem que virar churrasco, né? Tu só não pode matar a que dá leite e tentar tirar leite para fazer churrasco. Maravilhoso. E para fechar, defina sua liderança em uma palavra. Eu acho que eu sou um cara... Esses dias a gente fez esse exercício com o meu time lá, de surpresa eles fizeram para mim, e tentaram descrever características que definia cada um, né? E lá para mim saiu inteligente, perspicaz, o que mais que saiu lá? Líder, né? Às vezes a gente tem aquela síndrome de impostor, fica pensando, não é tanto assim, não é tanto assim. Eu me definiria como um cara aberto a diferentes perspectivas, né? Eu gosto de desafiar o status quo. Eu acho assim, tu tem que entender por que a regra foi criada para te poder quebrar, ou para te propor uma regra nova. Eu tento fazer isso na prática, né? Fazendo os trade-offs. Às vezes tu tem que fazer trade-offs do ponto de vista de, ok, eu entendi tua lógica, mas nesse momento, acho que nesse contexto, eu não posso aplicar. Abertura, né? Eu tento ser o mais aberto possível. Às vezes tu não pode ser 100% aberto, mas eu diria que ser aberto, né? Cabeça aberta, ver perspectiva, pensar fora da caixa, eu nunca estou satisfeito. Inquieto poderia ser? Inquieto poderia ser? Eu diria curioso. Perfeito. Eu diria curioso. Eu sou um eterno curioso. Né? Maravilhoso. Em qualquer assunto. Mas até complementando, Juliana, porque nós já tivemos a oportunidade de conversar, né, sobre assuntos diversos.
Tu já pôde indicar bons podcasts para mim, inclusive, e o que, considerando o teu lado curioso, né? O que você escuta ou lê ou vê que justamente tu percebe que contribui com essa tua curiosidade, por consequência, com os teus entregáveis? Eu leio de tudo, né? Aquilo que eu falei antes, né? Esses dias eu estava assistindo, tem um canal chamado Sabor e Arte, vou fazer o merchan deles aqui. Pode? Pode. E tem um crítico gastronômico, que é o cara que faz aquilo ali, um cara que escrevia desde a época que a Playboy tinha isso. E ele, normalmente é ele, um ou dois convidados, né? Tem uma outra chefe que está sempre junto com ele. E ao mesmo tempo que ele fala de culinária, fala de vinhos, né? Ele traz aspectos econômicos. Esses dias estavam discutindo sobre a criação de Wagyu aqui no Brasil, mas os aspectos econômicos desse negócio, né? Como é que é o modelo de negócio? Como é que tu faz isso? Como é que tu maximiza a utilização de uma carne cara? Como é que tu faz carne moída de Wagyu, né? Como é que tu vende esse negócio, né? Qual é a vantagem? Tem coisa que não serve, tem coisa que serve. Então, eu gosto de ver coisas diferentes, de ler coisas diferentes, porque às vezes tu está vendo uma coisa que dá um insight para outra, né? Eu estava assistindo uma palestra sobre estoicismo, né, um podcast sobre estoicismo, e caiu a ficha que nós estávamos usando o código de ética errado. Né? O que é uma ofensa ao código de ética? Primeiro, o que é ética? Ética é a negação do coletivo, né? Tu tem que ir lá na etimologia. Vai nos gregos, né? Abre o português, entende o negócio. Ok, então tudo aquilo que é em favor do indivíduo vai contra a ética. Vai contra o coletivo, então é um infringimento à ética. Né? A ética, na verdade, não é positiva, a ética é negativa, né? Polis e ethos, né? São coisas negativas. Então, eu gosto de ficar olhando o conceito de um lado para aplicar no outro. Né? Isso vale para livros, isso vale para música. Esses dias eu estava ouvindo uma música e o refrão da música me chamou a atenção. Eu disse, putz, é verdade. Era aquele filme do Bob Dylan. A biografia. Agora o último recente, né? E tinha uma música, putz, eu nunca tinha entendido essa música sobre esse contexto. Caramba, esse troço faz todo sentido. Eu estava escrevendo uma apresentação, eu já fui lá, botei um slide novo naquela apresentação. Então, é fazer essas junções. Eu gosto de estar sempre mentalmente desafiado. Né? Eu não gosto de me sentir confortável. Às vezes até no restaurante. Eu me lembro a primeira vez que cheguei nos Estados Unidos, 2001. Sentei no restaurante e tinha lá, não sei o que, Evo. Não sei o que, Evo. Mas que carga, eu era professor de inglês, mas que cargas d'água é Evo. Né? Com 2 Os ainda, Evo. Que cargas d'água é Evo? Naquela época não tinha essa história de vai no Google, né? Não tinha essa história. Caramba. Até que eu não me aguentei, baixei a carapaça, chamei o garçom e disse assim, o que é isso? Extra virgin olive oil. Então, assim, acontece, né? E eu gosto de ser surpreendido, eu gosto daquele diagramazinho, né? A janelinha de Johari, né? Putz, tu tem que saber o que tu não sabe, mas automaticamente no momento que tu não sabe, que tu não sabe, muda de perspectiva, né? O diabo é aquilo que tu não sabe que não sabe. Eu gosto de viver nessa... Eu gosto de descobrir mais coisa que eu não sei que eu sei, e se eu não sei, aprender. Eu lembro de uma fala do Cuba num evento em Jaraguá ano passado, que ele deu uma palestra, e ele fez uma fala quando ele morava na China. Eu não vou lembrar agora qual era exatamente o contexto, se eu não me engano, ele cuidava de uma planta, mas morava numa outra cidade. Morava na cidade do lado. Ele viajava em torno de 1 hora por dia, ou cada trecho, agora eu não lembro. E ele comentou naquele evento, ele disse assim, em cada trajeto que eu faço de carro, dirigindo da fábrica para casa e vice-versa, é um podcast que tá rodando, ou é uma palestra de professores de universidades diversas. Ele sempre aproveitava aquele momento para aprender alguma coisa. Sim. Ele frisou muito isso, inclusive, nessa palestra. O Cuba bate muito nessa tecla, né? Eu tive vários mentores na minha vida, assim, que também tinham esse estilo de ler uma coisa, de ouvir uma coisa e tentar estar sempre tirando alguma coisa daquilo ali. Às vezes pode ser banal, às vezes você está aprendendo sobre... Eu nunca vou me esquecer uma vez que eu sentei num bar chamado Prison Break. Pô, que nome interessante, mas era na frente da presidiária. Né? A penitenciária, né? A penitenciária era na frente do bar. Entendi o trocadilho, né? Eu sou muito irônico. Né? Eu gosto de fazer ironia. Acho que uma das coisas que me atraiu tanto a África, né? Eles têm aquele humor britânico, aquele humor mais ácido, agridoce. Assim, mais agridoce, assim, né? Eu gosto de fazer 2 coisas, analogias e ironias, né?
Às vezes a ironia ela fica ácida demais, tem que dosar um pouquinho. Né? Muito bom, gente. Muito bem. Gente, muito obrigada, Juliano. Obrigada, Mirella. Prazer. Obrigada. Adorei também. Que bom estrear nesta mesa. Com o Juliano. Foi uma Muito bom boa. estar aqui com vocês. Muito bom. Gente, muito obrigada por mais um episódio. Não esqueçam de comentar, compartilhar, curtir. E esse episódio tá demais, tá? Muito obrigada, Juliano, pela sua presença. Obrigado pelas provocações. Juliano, foi ótimo. Espero que vocês aproveitem todas essas dicas, insights maravilhosos que o Juliano trouxe aqui para nós. É isso. E até o próximo episódio. Até o próximo. Esperamos você aqui de novo. Obrigada, Até viu? o próximo. Muito bom. Muito